Olá, na live de ontem o tema central foi a questão se ainda vale a pena morar nos Estados Unidos. E a gente começou a live contando o caso de um casal jovem que ficou em Orlando quase 6 meses, 5 meses, tal, trabalhando em trabalhos bem difíceis, trabalhando em limpeza de hotel, ganhando menos do que os 11 dólares por hora que é obrigatório na Flórida, ganhando 7, 8 dólares. E o menino também em limpeza de hotel, depois tentou também construção civil e não aguentou, porque deram para ele os trabalhos mais difíceis, que é o brick, deram o roofing, que é telhado, e eles estavam prestes a voltar para o Brasil quando então conseguiram um trabalho mais bacana, em escritório e tal, e aí reacenderam a vontade de ficar aqui. E com essa história, a gente falou de outros também que também têm voltado para o Brasil justamente por isso. Os trabalhos que eles têm conseguido são realmente trabalhos pesados e a remuneração desses trabalhos hoje em dia talvez não pague o aumento do custo de vida que a gente presenciou na região de Orlando. Então eu mencionei que, por exemplo, o aumento dos aluguéis foi de em torno de 20%. Um apartamento simples hoje de 2 dormitórios num bairro de classe média como Metro Oeste já está custando $2.000. Em bairros melhores como Lake Nona e Celebration, $2.500, $2.600. Então você realmente precisa estar as duas pessoas do casal trabalhando para fazer frente a essas despesas. A Alessandra contou um caso também que é muito comum, casais que têm crianças pequenas com menos de 5 anos e não podem frequentar a escola pública. Tem que pôr essas crianças em daycare, que é uma espécie de creche, e custa aí de $200 a $300 por semana. Então muitas mães optam por não trabalhar para poder cuidar das crianças, porque se trabalhar vai acabar consumindo todo o salário só pagando o daycare. Outros itens do custo de vida americano que subiram, A conta de energia está praticamente igual, mas a gasolina ela tem realmente oscilado muito em função do preço do petróleo. No último ano saltou de $80 para $130 e voltou agora para 80 e poucos dólares. Por isso a gasolina foi de 3 para 4,50 e agora de novo está em 3,20. E gasolina é um item que influencia muito no dia a dia das pessoas, porque em Orlando a gente faz tudo de carro e a maioria dos casais tem que ter 2 carros. A inflação média anual nos Estados Unidos está de 8%, mas a inflação de alimentos, no meu caso, que eu reportei na live, está em torno de 20%. Eu gastava $500 por mês na minha casa, hoje estou gastando aproximadamente 600. Mas esse é o item que a gente mais administra, porque você pode substituir marcas, você pode trocar ali uma carne vermelha por peixe, por frango, você consegue reduzir essa despesa do orçamento. Já na moradia, na gasolina, não tem muito o que fazer. E aí nós fomos para uma questão levantada por um seguidor de que se vale a pena investir nos Estados Unidos. E aí eu lembrei da força da moeda americana, que é o dólar, da estabilidade da economia americana como um todo, e da segurança jurídica oferecida pelo país. Eu disse que até um ano e meio atrás, mais de 60 mil imóveis na Flórida tinham sido comprados por brasileiro. Então, concluindo, esse processo de dolarização, que já começou há cerca de 10 anos, ele deve continuar, porque os brasileiros e outras nacionalidades têm visto muita vantagem nisso. Bom, e aí a Alice pergunta, se quando ela chegar aqui como turista morando numa casa de temporada, se ela pode matricular a criança na escola. Eu aproveitei para falar um pouco da hierarquia das leis. A lei federal de imigração diz que um turista não pode matricular uma criança na escola. Mas a lei estadual diz que qualquer pessoa que decide morar na Flórida é obrigada a matricular o filho na escola. Então, o ponto-chave é esse: o momento em que você decide morar, que você assume o comportamento de morador, você passa a ter direitos e obrigações de moradores. Um direito é matricular o filho na escola, uma obrigação é tirar a carta de motorista em 30 dias. Mas essa é uma interpretação que dá muita margem para dúvida. Então, o que eu diria para você? Segue a orientação do teu advogado que estiver te ajudando no teu processo de imigração. E a Lilian pergunta, o que deve conter numa carta de recomendação de EB2NW? E eu respondi para ela o seguinte, olha, uma carta de recomendação para efeito de visto é muito diferente do que aquelas cartas de recomendação do Brasil, onde a gente diz o seguinte, olha, eu conheço fulano e não tem nada que o desabone. Carta de recomendação para EB2NW é uma carta que descreve detalhadamente
os seus feitos, as suas conquistas, os seus resultados num determinado posto, numa determinada função, numa empresa em determinado período, né? E dei exemplo. Olha, eu trabalhei com o Rodrigo na posição de gerente de tecnologia. Nesse período ele comandou um projeto de X milhões de dólares. Ele fez a companhia saltar de 8º lugar para 6º lugar no ranking, etc. Então realmente tem que ser uma carta bem detalhada, entre 2 e 5 páginas, falando objetivamente das coisas que você fez e não só da sua índole, do seu caráter e da sua pessoa. Não serve também uma carta dizendo, olha, essa pessoa é muito legal, muito bondosa, muito carinhosa. Não vai funcionar bem para a imigração. Você tem que se focar nas suas habilidades profissionais. O Vinícius me perguntou quais são os bairros baratos e bem localizados para morar em Orlando. Eu destaquei 2. Metro Oeste, talvez o mais barato deles e bem localizado, com boas escolas. Apesar de Metro Oeste estar dividido em 2 zonas escolares, dá para você escolher a zona certa e ter boas escolas. E o Hunters Creek, que é um bairro de boas escolas, muito bem localizado, e como ele é um pouco mais antigo, o preço dos imóveis, tanto para alugar quanto para comprar, também é bem atraente. E respondendo ao Marcos Túlio, né, em que site podemos olhar imóveis para aluguel? E eu mencionei 3, tá? O Rent.com, o Zillow.com, que todo mundo conhece, e também sugeri que entrasse no Instagram, @alugefácil_by-talent. Esse é um serviço de um parceiro nosso que cobra $290 para ajudar brasileiros sem Social Security, principalmente, a alugar casa ou apartamento aqui em Orlando. A Marina Silva, ela pergunta se com um salário de $7 mil dá para 2 adultos e uma criança morarem em Celebration. E eu respondi que acho que sim. Eu acho que é um ótimo salário para essa configuração familiar. Tanto Celebration como Indermiro, Intergarden, Lake Nona, são bairros nobres. Eu acho que é um salário suficiente, sim. Também me perguntaram se ter conta bancária nos Estados Unidos ajuda com o score. E eu respondi que não, simplesmente ter conta bancária não ajuda com o score. O que ajuda com o score é tomar empréstimos e pagar as parcelas em dia. Inclusive, quem usa a conta bancária com débito automático ou cartão de débito para simplesmente pagar a conta, também não ajuda muito com o score, tá? É muito importante você tomar empréstimo, seja aluguel de carro, cartão de crédito. Do dia que você paga ali um serviço que você consumiu, um produto, até o dia da fatura do cartão, é um empréstimo de curto prazo, mas é um empréstimo. Então, isso sim ajuda com score. E alguém me pergunta também, né? Alguém diz que tem 2 filhos, né, com green card. Quando eles podem pedir green card para os pais? Lembrando, só cidadãos americanos podem pedir green card para os pais. Isso vai demorar em torno de 6 meses esse processo. Uma das perguntas mais importantes de ontem foi do Patrick. Comprar casa antes ou depois de tirar o green card? Então vamos lembrar, que é muito importante, são 2 linhas de crédito completamente separadas. Uma para estrangeiro. Então quando você é brasileiro, antes de tirar o green card, você vai enviar todo o comprovante de renda aí do Brasil. E fica mais fácil, normalmente, você gerar esses comprovantes e ser aprovado. A desvantagem é que você vai dar uma entrada de 25% e os juros hoje vai estar aí a partir de 5,5% ao ano. Logo que você tirar o green card, você já tem direito a comprar casa nos Estados Unidos como residente, aí com entrada a partir de 10% e os juros a partir de 5%. Mas aí também vai ser exigido de você um bom histórico de crédito, né? E como o seu histórico vai ser muito novo, talvez você seja recusado num financiamento quando tiver um green card muito recente. Alguém me pergunta se é verdade que os juros está em 9% para estrangeiros, tá? E depende, né? Existem vários bancos que financiam estrangeiros. Tem sim banco de 9%, como tem banco de 5,5%. Então, dependendo de com quem você está trabalhando, ele está te direcionando para um banco mais caro ou mais barato. Se você quer comprar uma casa e também quer que a gente te ajude a obter um juros mais baixo, então entre em contato comigo na Talent, com meus corretores, e a gente vai fazer isso para você, né? Reforçando, hoje a gente tem financiamentos a partir de $150 mil com juros de 5,5% ao ano. O Rodrigo Lima perguntou, né, quanto está custando um processo de EB2NW, o que a Alessandra respondeu entre 11 e 15 mil dólares com o escritório do Dr. Guilherme. Se você quer falar com eles, quer saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E o Alexandre pergunta se é melhor imigrar como brasileiro ou como europeu, no caso grego.
E aí depende, eu não soube responder na hora, se a Grécia é um dos países signatários do Tratado de Comércio. Então o que eu recomendei, vai lá no vistometro.com.br, respondendo as perguntas, tem uma lá que pergunta se você tem uma segunda cidadania, se a Grécia tiver entre eles, seleciona, e aí você provavelmente vai ter um número bom, né, no visto E2. Basicamente, brasileiros e gregos, eles têm as mesmas possibilidades, né? Lembrando que tem esse visto E2, que é do pequeno empresário, que investe em torno de $100 mil numa empresa aqui, então pode ser uma alternativa a mais para o europeu. Como é, por exemplo, para o espanhol, para o alemão e para o italiano, né? Tem muita gente que vai atrás dessas cidadanias simplesmente para ficar elegível para um visto E2, que é um visto bom para quem quer montar uma empresa aqui, quer vir rápido para cá e depois aqui aplica para um visto que dá o green card. E para encerrar, eu respondi quanto custa um plano de saúde nos Estados Unidos. E eu deixei claro que isso depende muito da idade, da condição física, né, dos hábitos até das pessoas. Então, se você for um casal de 40 anos, bem de saúde, não for fumante, tiver no peso, tiver com colesterol ok, né, e tiver 2 filhos aí pequenos, em torno aí de entre 10 e 15 anos, deve custar em torno de $800 por mês. E aí teve muito mais assunto na live, né, da qual o Guilherme não participou, porque está lá internado, está com pedra no rim. Mas se você quiser ver a live inteira, corre lá, vou deixar o link aqui no final desse vídeo. E se você quiser participar, fazer pergunta, tirar sua dúvida, já sabe, segunda-feira que vem, às 8 da noite, no canal do Imigre Fácil. Os links estão todos aqui no final e na descrição, tá bom? Te vejo lá segunda-feira. Tchau.